Nós já falamos do conceito de juventude e das culturas juvenis, nós vamos abordar agora a dimensão das novas tecnologias e esse mundo digital. Em que contexto isso surge e como é que os jovens também se inserem nesse processo. Para isso, nós precisamos remeter lá para a década de 60 e a década de 70, quando nós temos um avanço tecnológico expressivo e esse mundo digital começa a tomar forma de uma maneira expressiva. E aí também somado a uma ideia de um contexto de globalização. E um dos autores que nos ajudam a entender isso é o Herbert McLuhan, com a ideia e com o conceito de aldeia global. Ele diz que o mundo se transformou numa aldeia em que todas as pessoas podem ter contato umas com as outras. Então esse mundo acaba se reduzindo e ao mesmo tempo se complexificando nas suas diversas relações. E com isso nós vamos avançando para a ideia da informatização da sociedade e nós chegamos àquilo que um autor chamado Manuel Castells trabalha com o conceito de sociedade em rede. O Manuel Castells vai dizer que essa aldeia global ela é possível porque existe uma rede de conexão, que é a internet, que vai possibilitar que as organizações, que o mundo do trabalho, que as redes educativas, que as pessoas individualmente, elas podem se conectar umas com as outras através dessa nova rede. Então esse passa a ser um conceito muito importante porque ele determina como é que vai acontecer as relações da sociedade, onde nós podemos nos conectar com as pessoas de outras partes do mundo e as organizações entre si através da possibilidade que a internet nos oportuniza. E isso é muito importante porque impacta não só as relações, mas impacta num novo modo de nós compreendermos o mundo e de nos relacionarmos. E aí outro autor chamado Pierre Levy, ele vai introduzir o conceito de cybercultura, justamente postulando que existe o surgimento de uma nova cultura. Nós estaríamos dentro de um momento histórico que pode ser chamado até de uma revolução digital. Por quê? Tudo na atualidade pode ser transformado através de uma linguagem digital, fotos, áudios, gráficos, textos, tudo é digitalizado, é transformado em dígito. Por isso nós vivemos um mundo digital e aí acontece uma revolução do ponto de vista de como é que isso impacta, né, nas relações e como é que isso impacta na nossa forma de nos comunicar e na nossa forma de ser. E esse é um detalhe importante, porque como impacta na forma de ser, nós acabamos criando uma nova cultura e isso impacta também os sujeitos. E aí nós chegamos à década de 90 e um autor chamado Don Tapscott, ele vai dizer que essa juventude, esses sujeitos que nascem na década de 90, eles são a geração rede, porque eles estão intrinsecamente conectados a esse mundo da internet e das redes que vão surgindo. E outro autor chamado Mark Prensky, ele cunha a expressão nativos digitais para falar desses sujeitos, dessas crianças, desses adolescentes que nascem na década de 90. E aí os nativos digitais são esses que nascem cercados, rodeados por aparatos eletrônicos. E aí nós temos os computadores, começamos a ter os telefones celulares e isso tudo vai modificando a forma como esses sujeitos se relacionam, a forma também como eles aprendem, porque isso acaba modificando cognitivamente, inclusive as suas estruturas neurológicas e cerebrais. Nós temos hoje já institutos das neurociências que pesquisam como essas tecnologias, sobretudo a internet, as redes sociais, os computadores, impactam na formulação e na formação do cérebro, né, desses sujeitos. Então, o Prensky vai falar desses nativos digitais. Em contrapartida, ele vai dizer que também existem os imigrantes digitais. Os imigrantes provavelmente somos nós, eu, você, os educadores, o mundo adulto em geral. Somos nós que nascemos num momento em que a internet ainda estava se constituindo, ela ainda não existia como tal,
Mas, com o passar do tempo, nós fomos incorporando esses elementos em nossa vida. Por isso somos os imigrantes, que saímos de uma terra, de um local onde a gente não usava a internet e todos esses aparatos eletrônicos, e a gente vai para um outro momento onde a gente começa a utilizar isso e começa a entrar e se adaptar a esse novo mundo. Porém, o Prensky vai dizer que, assim como o imigrante sai de sua terra e vai para outra terra, ele ainda mantém muito fortemente o sotaque do seu local original. E assim também acontece com a gente, com nós que somos adultos, que a gente precisa se adaptar a essas novas linguagens, a gente precisa conhecer mais esse mundo digital e muitas vezes a gente tem certas dificuldades, porque existe um contingente muito grande de elementos aí que a gente precisa absorver e se adaptar, e é algo que a gente não cresceu com eles, diferente dos nativos digitais, que supostamente têm uma maior facilidade porque eles já nascem com isso já muito próximo e vão manuseando aparatos eletrônicos, navegando na internet, nas redes sociais desde muito cedo, na infância sobretudo. Porém, um dos elementos também que ele não destaca são os que nós poderíamos dizer os excluídos digitais. Assim como nós temos os nativos, os imigrantes, nós temos aqueles que ainda não têm acesso. E aqui nós podemos pegar uma quantidade de jovens, mas também de adultos que não têm acesso à internet, não têm acesso às redes, não têm acesso a todos esses aparatos, né, de telefones celulares, de tablets, computadores móveis, enfim, que fazem com que a gente perceba que isso é uma realidade que é cada vez mais crescente, mas que existe ainda um contingente que não tem acesso a todo esse conjunto de situações. E que é um desafio, portanto, também social, de como é que a gente faz com que mais pessoas estejam atentas e mais pessoas tenham acesso a essas formas, né, de comunicação e essas formas de acesso à produção de conhecimento. Avançando um pouco mais nessa reflexão, ainda o autor Carles Feixa, ele nos fala que essa juventude do final dos anos 90, dentro desse contexto de mundo digital, pode ser chamada também de geração arroba, justamente por essa perspectiva da internet e como é que isso impacta os sujeitos. E isso começa de uma forma muito acelerada nos anos 2000, que faz com que o início do século XX seja marcado sobremaneira sobre essa questão digital. E aí nós temos um impacto muito forte e muito veloz. As transformações vão acontecendo muito rapidamente no mundo digital, tanto que o próprio Carles Feixa fala, já na segunda década agora do século XXI, que essa geração que era arroba, agora já é a geração hashtag. Por quê? Por causa das influências das redes sociais. E aí nós temos várias redes sociais que impactam muito diretamente e os jovens estão muito conectados. E aí, cada vez mais, os jovens vão convivendo, se relacionando, utilizando e produzindo subjetividade através dessas redes sociais. Então, elas não são só a internet e as redes, elas não são apenas espaços virtuais, elas não são apenas aparatos eletrônicos, por exemplo, que se utilizam. São também elementos que constituem a identidade, que vão definir quem são esses sujeitos, que vão viver um tempo diferente de outros tempos que eram mais cíclicos, mais lineares, então agora são tempos mais fluidos, tempos mais velozes, tempos mais apressados, em que uma série muito grande de informações acaba impactando e acaba chegando a esses sujeitos. E a forma como eles trabalham com isso e a forma como eles vão gerenciando essas informações e essas redes sociais é que vão constituindo a sua subjetividade e o seu ser jovem. Portanto, não há como pensar a juventude de hoje sem pensar essa dimensão digital, sem pensar esse impacto das novas tecnologias nas suas trajetórias.